Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus, por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo, compartilhando. Isso é muito bom, isso faz uma diferença tremenda na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, domingo, primeiro dia da semana, nossa reflexão está no livro de Salmos, Continuamos os Salmos. Hoje, Salmo 127, versículos 1 e 2. Então, Salmo 127, versículos 1 e 2. E eles dizem o seguinte: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Amém. Bom, queridos, hoje, a minha Bíblia que diz quem é o autor desse salmo, e é Salomão, Salomão, filho de Davi, e mais uma vez, um grande ensinamento, do sábio Salomão, e aqui ele nos ensinando que se Deus não estiver à frente das nossas coisas, nada vai funcionar direito. Nada vai funcionar direito. Então ele dá os exemplos, Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Ou seja, se Deus não estiver à frente do que estivermos fazendo, construindo, não adianta, não vai dar certo. Deus tem que ser o nosso aval, o nosso avalista. Deus tem que estar conosco. Deus tem que nos dar permissão para fazer. Então não adianta, se Deus não estiver conosco, nossa vida não vai para frente. Não vai, pode ir momentaneamente, mas uma hora não vai, desaba. Será inútil, se não for o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Por quê? Não adianta, nesse exemplo aqui, sentinela ficar ali a noite inteira acordado, se Deus não estiver ali com ele, se Deus não estiver construindo aquela cidade com ele, vai ser saqueada, vão vir bandidos, vão roubar. Por quê? Porque Deus não está ali com ele. Então não adianta, queridos, os nossos planos, trazendo para hoje, não adianta a gente querer fazer as coisas sozinhos, sem Deus. Não adianta, elas não vão para frente. Uma hora, como dizem, uma hora a casa cai. Ele termina aqui, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por dinheiro. E o contexto é o mesmo. Se Deus não estiver conosco, o dinheiro nunca vai dar, o alimento nunca vai dar, vai sempre faltar. Por mais que a gente ganhe, nosso dinheiro não dá. Por mais que a gente coma, a nossa fome nunca é saciada. Por quê? Porque Deus não está ali presente. Deus não está participando dos nossos planos, não está participando do nosso dia a dia, da nossa vida. Por isso que é importante de manhã, quando a gente acorda, orar e já entregar esse dia nas mãos de Deus. Deus está nas suas mãos. Por quê? Porque eu sei que o Senhor cuida, que o Senhor provê, está nas suas mãos. Eu confio em Ti, farei a minha parte, mas sei que Tu, meu Pai, fará a sua. É isso, Deus tem que estar conosco. Falamos ontem, se não me engano, sobre essa engrenagem. Deus lá em cima e nós aqui embaixo. Acho que foi ontem mesmo. Continua, o contexto é o mesmo. Outro versículo, outro salmo, mas o contexto é o mesmo. Viver em comunhão com Deus, viver conectado com Deus. Daí as coisas fluem, daí as coisas funcionam. Uma vez, eu lembro, eu era casado ainda, morava em São Paulo, eu sou casado pela segunda vez, era casado a primeira vez, não era nem convertido ainda, e meu sogro, ele era uma pessoa muito religiosa, ele era católico, aqueles católicos, ele tinha estudado em seminário, faltou muito pouquinho para ele ser padre, viajou pela Europa, então é uma pessoa muito culta, muito sábia também, e era jornalista, e enfim,
E uma vez eu perguntei para ele, porque eu estava meio indignado com algumas coisas, e falei para ele, seu Ribeiro, perguntei, por que nós, né, fazemos as coisas certinhas, vamos à igreja e não roubamos, não fazemos nada errado com ninguém e as coisas não dão certo? E muitas pessoas que fazem tudo errado, né, para eles as coisas dão certo. Daí ele já me indagou assim, ele falou, mas espera aí, Alexandre, o que é dar certo para você? E daí eu peguei e falei, ó, é a pessoa ter dinheiro, ter carro, viajar, ter casa na praia, ver como era a minha cabeça naquela época. Isso que era a pessoa, caiu aqui, isso que era a pessoa se dar bem, a pessoa ter dado certo. Daí ele disse, bom, então você precisa primeiro mudar seu conceito do que é dar certo, né? Porque isso não é dar certo, isso é a pessoa ter uma condição financeira boa, que isso ele consegue trabalhando, ou muitas vezes fazendo coisas erradas. Só que se ele não tiver uma base sólida, não tiver Deus nessa base, uma hora essa casa na praia, esse dinheiro, tudo isso vai desmoronar, né? E eu entendi, é claro, o recado, e hoje, né, hoje passando anos, hoje não, né, mas depois de algum tempo, depois que eu fui convertido, eu vi que ele tinha totalmente a razão nas duas coisas, né? Primeiro que se dar bem não é ter dinheiro, como eu já disse aqui uma vez, né? A pessoa era tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que ela tinha era dinheiro. Então não é, né? É Deus, é Jesus que faz a gente ser feliz, que faz a gente ter posses. É Jesus e é Deus. E não são posses financeiras nem posses físicas, são posses espirituais. Isso sim, né, que é felicidade, isso sim que é se dar bem na vida, né? E outra, né, outra coisa que agora a gente aprende, que eu aprendi, que agora a gente sabe, né, que é como diz Salomão, se nessa base de tudo que a gente estiver construindo não estiver Deus envolvido, uma hora ela despenca, uma hora ela cai. Não adianta. É como aquela parábola de construir a casa num monte de areia, depois de construir a casa na rocha, e a rocha sustenta, a rocha é forte, a rocha ali representa Deus. Nossos planos, né, sustentados por Deus, daí as coisas funcionam. Quando nossos planos são sustentados só pelas coisas do mundo, só por nós, daí as coisas, uma hora a casa cai, uma hora a coisa despenca. Então, queridos, nossa reflexão hoje é essa: construir as coisas, construir nossa vida, qualquer que sejam os nossos planos, mas com Deus, tendo Deus como base, tendo Deus como rocha, tendo Deus como nosso guia, tendo Deus como nosso tutor, tendo Deus como nosso Pai. Daí as coisas funcionam. Aí as coisas vão para frente, aí as coisas não desabam. Jamais. Em nome de Jesus. É isso, queridos. Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Um grande domingo repleto de bênçãos e de milagres. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare. Que hoje sejamos melhores do que fomos ontem. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Espero ter sido claro. Espero estar satisfazendo o que vocês estão querendo ouvir, o que vocês estão precisando ouvir. Eu espero que Deus tenha, esteja e continue trabalhando em mim de uma maneira que eu possa, né, conduzir a palavra dele para várias pessoas. Eu ia falar milhares, né, mas para várias pessoas, porque o meu intuito nesse canal é somente esse: é compartilhar a palavra, distribuir a palavra e incentivar as pessoas que busquem a Deus, que busquem a palavra, porque sem Deus as coisas desabam. É isso, queridos. Muito obrigado, fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau, queridos. Deus abençoe.